Quando pensamos em figuras que deixaram um legado profundo na fé católica, Padre Pio certamente ocupa um lugar especial. Este frade capuchinho, conhecido por sua vida dedicada à oração e ao serviço, é reverenciado por inúmeros milagres atribuídos a ele. Mas um dos fenômenos mais intrigantes e fascinantes em torno de sua vida foi o dom da bilocação, um poder místico raro que poucos possuem. Imagine alguém estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Isso não é apenas um conceito de filmes ou lendas, mas algo que a vida de Padre Pio testemunhou. A bilocação, este dom místico que desafia a lógica humana, chamou a atenção de fiéis e céticos ao redor do mundo. Como pode uma pessoa estar fisicamente em um local, mas ao mesmo tempo aparecer em outro, realizando atos milagrosos? Padre Pio tornou-se o centro dessas discussões, e a cada novo relato sobre sua presença em dois lugares simultaneamente, o mistério só aumentava. Muitos que ouviram falar sobre isso se perguntam se é possível compreender totalmente esse fenômeno. A verdade é que o próprio conceito de bilocação nos faz refletir sobre o mundo invisível ao nosso redor. Existe algo maior que nossas limitações físicas, algo que vai além do que podemos ver ou tocar. Padre Pio nos mostrou que o sobrenatural não está distante, e ele foi um canal dessa força. E é aqui que começa a nossa jornada, explorando relatos, histórias e evidências que nos conectam com essa dimensão espiritual mais profunda. Falando sobre isso, você já se perguntou se também existem outras maneiras de percebermos essas realidades místicas? Talvez a bilocação seja apenas a ponta do iceberg de algo que ainda não compreendemos totalmente, mas que certamente nos instiga a buscar mais respostas. E assim, vamos continuar mergulhando nesse mistério. O conceito de bilocação não é novo. Na tradição cristã, outros santos também foram associados a esse dom místico, que os permitia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Entre os mais famosos, além de Padre Pio, podemos citar São Francisco de Paula e São José de Cupertino. Mas o que exatamente é a bilocação? Em termos espirituais, é vista como um fenômeno sobrenatural, um presente divino que transcende as leis da natureza e da física, permitindo que a pessoa haja de acordo com a vontade de Deus. Esse fenômeno, claro, escapa de qualquer explicação científica. Para a ciência, estar em dois lugares ao mesmo tempo é algo impossível. Mas a fé cristã ensina que há coisas que simplesmente vão além da compreensão humana. A bilocação é uma delas. A Igreja Católica, em muitos casos, analisou esses dons com cautela, sempre buscando discernir se os relatos são de fato milagrosos ou não. No caso de Padre Pio, a evidência espiritual sempre foi muito forte, tanto que muitos o consideram um dos maiores exemplos vivos desse fenômeno. Quando falamos de bilocação, falamos de uma experiência de profunda conexão com o divino. Não é apenas estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas sim ser um instrumento de Deus em momentos cruciais. Em tempos difíceis, como guerras ou crises espirituais, essas aparições serviram para trazer consolo e orientação. E não é curioso como, em muitos desses relatos, as pessoas que testemunharam essas aparições sentiam uma paz interior inexplicável? Aliás, já pensou em como esses fenômenos podem nos inspirar a buscar uma conexão mais profunda com o espiritual? Talvez não sejamos capazes de bilocar, mas podemos nos conectar com algo além, seja pela oração ou por pequenos atos de fé que fazem diferença em nossas vidas diárias. Os primeiros relatos de bilocação de Padre Pio começaram a circular já no início de seu ministério. Pessoas afirmavam ter visto o frade em diferentes locais, mesmo sabendo que ele não havia deixado o mosteiro. O mais intrigante era que essas testemunhas não se conheciam, mas compartilhavam relatos incrivelmente semelhantes sobre suas experiências. Um exemplo marcante foi o caso de uma família que estava desesperada pela cura de uma criança doente. Embora Padre Pio estivesse a quilômetros de distância, ele teria aparecido para orar pela criança, que milagrosamente melhorou. Esses testemunhos começaram a chamar a atenção não só dos fiéis, mas também de estudiosos e curiosos que buscavam entender como algo assim poderia acontecer. Não demorou muito para que o nome de Padre Pio se espalhasse, atraindo multidões para vê-lo pessoalmente, quem sabe, testemunhar um de seus milagres. O dom da bilocação era, sem dúvida, um dos motivos pelos quais ele se destacava, e muitos vinham de longe apenas para tentar entender esse mistério. O interessante é que os relatos eram muito consistentes.
Pessoas de diferentes partes do mundo diziam que Padre Pio havia aparecido para elas em momentos de necessidade, oferecendo consolo, orientação e até milagres. E o mais impressionante era que, quando questionado, Padre Pio muitas vezes confirmava essas aparições, embora estivesse fisicamente em outro lugar. Imagine o impacto que isso causava na fé dessas pessoas. E se pensarmos bem, quantas vezes ouvimos falar de acontecimentos em nossas próprias vidas que parecem inexplicáveis? Talvez não seja bilocação, mas há momentos em que sentimos uma presença espiritual que nos guia ou protege, não é mesmo? Um dos relatos mais impressionantes sobre a bilocação de Padre Pio aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados em meio a combates violentos e situações de extremo perigo afirmaram ter visto o padre aparecer nos campos de batalha, oferecendo proteção e conforto. O que tornava isso ainda mais extraordinário era que, ao mesmo tempo, Padre Pio permanecia em seu mosteiro, orando e oferecendo missas. Como pode alguém estar em dois lugares assim, especialmente em um cenário de guerra? Um exemplo tocante foi o de um grupo de soldados que, cercados e sem esperança, afirmaram ter visto Padre Pio aparecer diante deles, com um semblante calmo e palavras de conforto. Eles descreveram sentir uma paz inexplicável, algo que contrastava com o caos ao seu redor. E logo depois de sua aparição, um milagre aconteceu, o perigo que os cercava dissipou-se, e suas vidas foram poupadas. Não há como negar o impacto espiritual desse tipo de evento. A presença de Padre Pio nos campos de batalha tornou-se um fenômeno tão difundido que muitos soldados voltavam da guerra contando histórias sobre o frade que os havia protegido, mesmo sem nunca terem o conhecido pessoalmente. Esse poder de aparecer em momentos críticos reforçou sua fama de santo, e a cada novo relato, sua reputação só crescia entre os fiéis. E quem sabe quantas outras histórias de bilocação ainda não foram contadas. O que é certo é que o dom da bilocação, além de ser um mistério, era também uma fonte de esperança e consolo para aqueles que mais precisavam durante tempos sombrios. Entre os inúmeros relatos de bilocação de Padre Pio, um dos mais famosos envolve um general italiano durante a Segunda Guerra Mundial. O general estava em uma missão perigosa, cercado por inimigos, quando afirmou ter visto Padre Pio aparecer diante dele, alertando-o sobre o perigo iminente e guiando-o para um local seguro. O mais impressionante é que, ao mesmo tempo, o frade estava no mosteiro, como sempre, orando pelos que sofriam na guerra. O general, que inicialmente não era uma pessoa de fé fervorosa, ficou profundamente impactado por essa experiência. Ele descreveu a presença de Padre Pio como algo sobrenatural, uma sensação de paz e proteção que não se pode explicar com palavras. Após esse episódio, o general tornou-se um devoto do padre, reconhecendo nele um homem de Deus com dons místicos incomparáveis. Esse relato passou a ser contado entre soldados e oficiais, aumentando ainda mais a reverência pelo frade capuchinho. Esse tipo de experiência não só reforçou a crença no dom da bilocação, como também despertou a curiosidade de muitos que duvidavam desses milagres. Afinal, como explicar a presença de alguém em dois lugares tão distantes ao mesmo tempo? Para o general, não havia dúvidas, ele tinha sido salvo pela intercessão de Padre Pio, e essa lembrança ficou marcada em sua vida para sempre. E você já parou para pensar em quantas vezes recebemos sinais ou ajudas de formas que não conseguimos entender? Às vezes, milagres acontecem de maneiras sutis, e só mais tarde nos damos conta do quanto fomos protegidos. Talvez o caso do general italiano seja apenas um exemplo entre muitos outros de como o sobrenatural se manifesta em nossas vidas. Os relatos de bilocação de Padre Pio não se limitavam a campos de batalha ou situações dramáticas de guerra. Muitos fiéis, em momentos de doença ou sofrimento, também afirmaram ter recebido visitas do santo. Essas aparições não eram apenas um conforto espiritual, mas em muitos casos, milagres de cura eram atribuídos à sua presença. Imagine estar em um leito de hospital, sem esperança, e de repente sentir a presença de alguém que está a quilômetros de distância, mas que parece estar bem ao seu lado. Um caso bastante conhecido foi o de uma mulher gravemente doente que, ao rezar pedindo a intercessão de Padre Pio, afirmou que ele apareceu em seu quarto para rezar por ela. Dias depois, sua saúde começou a melhorar de forma inexplicável.
Esse e outros relatos de cura através da bilocação reforçavam a crença de que Padre Pio era um instrumento de Deus, capaz de estar onde sua presença era mais necessária, sem as limitações físicas que nós, mortais, conhecemos. Essas visitas místicas não se tratavam apenas de um ato de fé, mas eram muitas vezes confirmadas por outras pessoas que, sem conhecimento prévio, também diziam ter visto Padre Pio no local. E como explicar isso? A fé e os milagres se entrelaçam de maneiras misteriosas, e a bilocação de Padre Pio era um exemplo vivo de como Deus se faz presente através de seus santos. Talvez isso nos faça refletir sobre como, em momentos de dificuldade, a fé pode ser um dos nossos maiores suportes. Seja através de uma oração, ou até mesmo acreditando em uma presença que nos conforta e guia, como muitos relataram sentir com Padre Pio. Outro aspecto fascinante do dom da bilocação de Padre Pio era sua capacidade de estar presente em confissões ao redor do mundo, mesmo sem sair de seu mosteiro. Muitas vezes, pessoas que viviam em outros países afirmavam ter se confessado com o padre em momentos de grande necessidade espiritual. Essas confissões não eram meros encontros imaginários, mas episódios profundamente transformadores, onde os penitentes sentiam a graça e a presença real do santo, mesmo a grandes distâncias. Um exemplo tocante foi o de um homem que, sem conseguir viajar até o mosteiro, rezou pedindo a oportunidade de se confessar com Padre Pio. Para sua surpresa, ele afirmou que o padre apareceu em sua casa, ouviu sua confissão e lhe deu a absolvição. Esse tipo de relato não era raro, e muitos que se confessaram dessa maneira descreviam uma experiência de renovação espiritual que só poderia ser explicada pela intervenção divina através da bilocação. A bilocação, nesse contexto, se tornou uma forma de Padre Pio continuar seu trabalho pastoral além das limitações físicas. Mesmo que seu corpo estivesse em um lugar, sua alma estava em missão, levando a graça e o perdão a quem mais precisava. E como não ficar impressionado com a profundidade desse dom místico, que transcende o tempo e o espaço? E você já se perguntou como os dons espirituais podem atuar em nossas vidas de maneiras que nem sempre compreendemos? Talvez a bilocação seja apenas um símbolo de algo maior, a presença de Deus que sempre encontra formas de chegar até nós, independentemente de onde estejamos. A bilocação não foi apenas um fenômeno isolado na vida de Padre Pio, mas uma expressão poderosa de sua espiritualidade. Esse dom místico, que desafiava a lógica humana, refletia o profundo grau de união que ele tinha com Deus. Para muitos, a bilocação era mais do que uma curiosidade sobrenatural, era uma prova de sua santidade e do papel que desempenhava como um canal divino para ajudar os necessitados. Essa habilidade sobrenatural também contribuiu para a devoção mundial a Padre Pio. Pessoas de todos os cantos do globo se sentiam conectadas a ele, mesmo que nunca tivessem a oportunidade de vê-lo pessoalmente. A bilocação, em muitos sentidos, tornou-se uma extensão de sua missão pastoral, permitindo que ele alcançasse aqueles que, de outra forma, não teriam tido acesso ao seu ministério. Mas o impacto da bilocação na espiritualidade de Padre Pio vai além das histórias e dos milagres. Ela nos faz refletir sobre como a fé pode transcender barreiras. O dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo, para ele, não era apenas um fenômeno sobrenatural, mas uma oportunidade de continuar servindo e levando esperança aos que mais precisavam. E isso, por si só, já é um milagre. E quem sabe, em nossas próprias vidas, não somos também chamados a estar presentes em mais de um lugar, metaforicamente falando? Talvez não possamos bilocar, mas podemos, de diferentes maneiras, espalhar nossa influência e amor ao nosso redor, transformando o mundo à nossa volta. Quando o processo de canonização de Padre Pio começou, os relatos sobre sua bilocação foram cuidadosamente examinados pela Igreja. Esses episódios, junto com outros dons místicos que ele possuía, como a estigmatização, formaram parte do vasto conjunto de evidências de sua santidade. A Igreja, em sua sabedoria, sempre abordou esses fenômenos com cautela, buscando discernir o que é genuíno de possíveis exageros. No caso de Padre Pio, a autenticidade de suas bilocações foi confirmada por inúmeros testemunhos confiáveis. A bilocação não foi o único fator que levou à sua canonização, mas certamente desempenhou um papel importante. Esses eventos místicos demonstravam não apenas a profundidade de sua conexão espiritual, mas também a forma como ele usava esse dom para o bem dos outros.
Para a Igreja, milagres como a bilocação são sinais da presença de Deus atuando através de seus santos, e no caso de Padre Pio, essa presença era inegável. A canonização de Padre Pio foi um momento histórico para os milhões de devotos ao redor do mundo. A bilocação, embora mística, era um símbolo de algo maior, uma vida de entrega total a Deus e ao próximo. Cada relato de sua presença em dois lugares ao mesmo tempo fortalecia a convicção de que ele era um homem verdadeiramente santo. E não é curioso como, mesmo após sua morte, os milagres atribuídos a Padre Pio continuam a inspirar e transformar vidas? Sua bilocação pode ter sido uma expressão de seu dom, mas seu verdadeiro legado reside no amor e na fé que ele compartilhou com todos. O dom da bilocação de Padre Pio nos lembra de que há mais mistérios no universo do que somos capazes de entender. Sua vida foi uma constante demonstração de fé e dedicação a Deus, e seus dons místicos, como a presença em dois lugares ao mesmo tempo, são uma pequena parte do imenso impacto que ele teve na vida de milhões de pessoas. Padre Pio não foi apenas um santo por seus milagres, mas por sua humildade, sua oração incessante e seu desejo profundo de servir aos outros. Ao refletirmos sobre sua bilocação, somos chamados a pensar sobre como podemos estar presentes, não necessariamente em dois lugares, mas em nossas relações e em nossas ações diárias. A presença verdadeira, a capacidade de oferecer amor, apoio e oração, é algo que todos nós podemos cultivar. Padre Pio nos inspira a buscar essa presença em nossas vidas, a ser luz onde quer que estejamos, e a nunca subestimar o poder da fé. Se Padre Pio conseguiu tocar tantas vidas, quem sabe o que nós também podemos fazer em nosso próprio pequeno universo de influência? Talvez o milagre esteja na maneira como nos dedicamos aos outros, assim como ele se dedicou. Então, ao final deste vídeo, o convite é simples: compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal e continue essa jornada de fé e inspiração junto conosco.